Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês perceberam que o frio tá grande nesse momento, né? Segunda-feira à tarde, mas não há de ser nada, né? Mas da física tudo melhora na vida, né? Até a sensação térmica fica melhor, tá certo? Então vamos nessa, né, pessoal? Mais uma semana começando, mais uma etapa que a gente tem que cumprir, certo? Então nós vamos voltar aí ao capítulo, na verdade o módulo 6, né? Aqui da apostila 2, página do 342. Nós vamos continuar com o mesmo tema da semana passada. Nós vamos falar de movimentos curvilíneos, a dinâmica do movimento curvilíneo. Quando eu digo dinâmica, estou falando de força. Então, as forças que estão sendo aplicadas no movimento curvilíneo. Então, para você fazer uma curva, é necessário que o corpo seja puxado para o centro da curva. Então, a resultante das forças que fazem isso se chama resultante centrípeta, né? Que é dado pelas seguintes características. A força resultante centrípeta é dada por massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, mv quadrado sobre r. Onde v quadrado sobre r é a aceleração centrípeta. Então, nós estamos aqui diante da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Ela é radial, a direção dela é radial, ela está sempre em cima do raio, vocês estão vendo no desenho aí, né? E ela é voltada para o centro, aquilo que a gente falou, tem que ser puxado para o centro, tá certo? Tem gente que acha, por exemplo, quando o motoqueiro estiver lá em cima, se ele vai ser puxado para o centro, ele vai cair. Não, porque a tendência não é cair, é sair pela tangente, é a lei da inércia. Então ele tem que ser puxado para dentro para conseguir fazer a curva, desde que ele tenha uma certa velocidade, que a gente já falou sobre isso. Então, a resultante centrípeta não é uma força, né? Ela é a resultante das forças, né? E uma coisa muito importante, a resultante centrípeta, ela só muda a direção da velocidade, ela não muda o valor da velocidade. Se você aumentar 500 vezes o valor da resultante centrípeta, o valor da velocidade continuará sendo igual. Se você aumentar 500 vezes o valor da resultante centrípeta, você está favorecendo mais o movimento curvo. Você está puxando mais para dentro. Mas o módulo não muda, tá? Quem muda o módulo da velocidade se chama resultante tangencial, que depende da aceleração tangencial que nós vimos lá atrás, certo? Falamos das aplicações, na questão do looping, né? No ponto mais alto, a velocidade que um corpo deve ter, a velocidade mínima para ele conseguir fazer o looping é raiz quadrada de RG, onde R é o raio, G é a aceleração gravitacional. Falamos do caso da velocidade máxima numa pista horizontal com atrito. Então é importante saber que a força que puxa para o centro é a força de atrito. Então ela é a resultante centrípeta, né? Aí nós chegamos na velocidade máxima como sendo raiz quadrada de μRg, onde esse μ aqui é o coeficiente de atrito estático, que a gente já falou dele também, certo? Falamos da pista inclinada sem atrito, né? Que a gente despreza o atrito aqui, né? Então o peso é normal, a resultante entre elas produz uma força resultante voltada para o centro da curva aqui, é a resultante centrípeta, certo? Aí nós mostramos para vocês que a velocidade mínima para conseguir fazer a curva é raiz quadrada de RG tangente de θ, onde θ é o ângulo da inclinação. Então são casos onde a gente usa essa ideia. Eu estou indo muito rápido porque isso foi matéria da aula passada que eu tenho certeza que vocês assistiram durante a semana. Um pêndulo cônico é a mesma coisa de uma pista inclinada, né? Só você notar que o corpinho está inclinado aqui, né? Em relação ao plano horizontal, certo? Então, a raiz quadrada de RG tangente θ também é a velocidade para ele conseguir fazer o pêndulo cônico. Esse rotor, né, que explica aquele brinquedo que tira-se o solo, né?
Então a velocidade é raiz mínima para conseguir ficar, entre aspas, suspenso, grudado na parede ali, é raiz quadrada de RG dividido por μ, onde μ é o coeficiente de atrito estático. Essa questão do rotor também, pessoal, a gente vê muito isso em filmes de ficção científica. O pessoal anda na nave como se estivesse na Terra, né? Porque normalmente numa nave espacial a gente está acostumado com a questão da gravidade, que o pessoal fica flutuando, mas tem em certos casos que eles andam na superfície da nave como se estivesse na Terra. Por quê? Porque é criada uma gravidade virtual. Vocês podem notar em filme de ficção científica, a gente vê isso, que as naves elas ficam girando em torno de um eixo imaginário delas mesmo. Esse girar cria essa gravidade virtual porque vai aparecer essa força resultante centrípeta. Porque, como eu falei para vocês semana passada, eu falei que a pessoa gruda na parede aqui, né? Então você gruda o pé no solo se a nave está rodando. Ela cria uma gravidade, da mesma maneira que a Terra nos puxa para o centro dela, na nave, a nave puxa para a superfície dela. A gente, né, fica grudado como se estivesse andando na Terra sem esse problema de, entre aspas, ausência de gravidade. Na verdade, isso não é ausência de gravidade. Você lembra da história do elevador lá, que é uma queda livre, tá? Então, esse rotor também explica isso. Nós vamos fazer até um exercício daqui a pouquinho sobre isso, tá? Então, só para terminar as aplicações que a gente tem, assim, dificilmente vocês pegarão a prova e não será uma dessas aplicações que a gente está estudando. São os casos que se usam para estudar resultante centrípeta, né? Uma delas é a chamada lombada e depressão. Agora a gente vai devagar porque agora é matéria nova, né? Então imagine um carro que vai fazer uma lombada e depois ele vai entrar numa depressão, que é a lombada invertida, né? Para baixo aqui. O que vai acontecer? Quando eu vou congelar a imagem no ponto mais alto, chamado ponto A aqui, da lombada. As forças atuantes sobre ele é o peso e a normal, né? Peso vertical para baixo e a normal é a reação da superfície perpendicular à superfície. Só que nos exercícios que a gente resolve na maioria das vezes, a gente não está numa lombada depressão, a gente está num plano horizontal. E aí o que a gente faz? A gente anula o peso com a normal, né? Porque ele nem sobe nem desce. Só que se isso acontecesse nesse momento, por exemplo, se a normal e o peso se anulassem no ponto a resultante das forças seria zero. E pela lei da inércia, se a resultante das forças é zero, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo uniforme. Ele andaria em linha reta aqui, ele não conseguiria fazer a lombada. Então, nesse caso, o peso tem que ser maior que a normal do ponto A, para que exatamente ele seja puxado para o centro e aí ele consiga fazer a curva tranquilamente, né? Então nós temos que nesse caso a resultante centrípeta é o peso que aponta para o centro menos a normal que é contra o centro. Ela tenta tirar o corpo digamos assim, do seu movimento curvo, tá? Peso menos normal. Então, nesse caso, pessoal, é importante a gente ter noção, né, que você não pode anular o peso com a normal. Nesse caso, ó, eu vou dizer para vocês que no ponto A, o peso... Opa, acho que eu tenho que fazer uma mudança aqui, só um minutinho. Então, nesse caso, a gente tem a questão do seguinte... voltando lá... cadê? Aqui. Ó, então, o peso no ponto A, ele tem que ser maior que a normal. Por quê? Porque o peso puxa para o centro e a normal é contra o centro. Então, por isso que a resultante é o peso menos a normal, né? Quer dizer, quem está a favor do centro menos quem está contra o centro. Isso é a resultante das forças, a resultante centrípeta, né, no ponto A. Eu volto a repetir.
Se o peso e a normal se anulassem nesse caso, o carro sairia em linha reta. Ele sairia porque a gente sabe faz tempo já que a velocidade ela é tangente à trajetória. Então ela seguiria, ó, nesse momento a velocidade, quando ele está no ponto A, a velocidade é horizontal para a direita. E se nesse momento a resultante for zero, né, se anular o peso com a normal, ele segue a linha da velocidade dele, movimento retilíneo uniforme. Mas não é isso que a gente quer que ele faça a curva, então ele tem que ter uma força, peso que seja maior que a força normal. Como é que ele vai fazer isso? Aumentando a velocidade ou reduzindo a velocidade, é questão de controle do movimento ali, tá? Já na depressão, que é o ponto B, o centro da curva é para cima, né? Quer dizer, se você imaginar uma circunferência aqui, o centro está para cima. Então, as forças são as mesmas, peso e normal. Só que quem está voltado para o centro é a normal, o peso é contra o centro. Então, nesse caso, a normal, o peso tem que ser menor que a normal do ponto B. Ou, melhor dizendo, a normal no ponto B tem que ser maior que o peso, né? Porque ela puxa para dentro, para o centro da curva, o peso tenta tirar da curva, certo? Então a resultante centrípeta aqui se inverte, é a normal menos o peso. Essa é a diferença entre a lombada e a depressão, certo? Da mesma maneira que se a normal e o peso se anulassem no ponto B, ele sairia em linha reta, ia bater lá no canto da curva ali, tá? Então, essa questão da lombada e depressão tem, né, essa questão, primeiro, saber que elas não, o peso e a normal não se anulam, elas não têm o mesmo valor, e aí tem que analisar quem que é maior que quem. E você vê para quem que está voltado para o centro tem que superar quem está contra o centro. Aí você encontra a resultante centrípeta, ok? Última aplicação é a questão do avião em curva. Não sei se vocês já repararam, quando vocês de repente estão andando na estrada e vê um avião, principalmente quando ele vai sair, né, está subindo ou descendo, ele de repente tem que fazer uma curva. Obrigatoriamente, para ele conseguir fazer essa curva, ele precisa inclinar o avião. O avião tem que estar inclinado. O piloto deve inclinar esse avião. Por quê? Porque ao inclinar o avião, ele vai produzir uma resultante centrípeta. Porque se o avião não estiver inclinado, vai acontecer o seguinte: vamos supor que aqui seja o centro de gravidade do avião. Esse ponto vermelho aqui. E o avião não está inclinado, certo? As forças atuantes sobre o avião serão o peso vertical para baixo e o empuxo, que seria assim uma espécie de uma normal, porque o avião está fazendo ação no ar, o ar reage. Quando a gente estudou hidrostática, a gente falou dessa força de empuxo que aparece em fluidos. Ela tem o mesmo raciocínio da força normal, só que aí seria em relação a fluidos, tá? O fluido ele reage para cima. Só que nesse caso, pessoal, se o avião tiver em linha reta, né, um movimento horizontal, a normal, o empuxo e o peso vão se anular. Portanto, ele terá uma resultante igual a zero, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo uniforme. Mas ele quer fazer a curva, então o que tem que acontecer? Ó? Tem que acontecer é que o peso continuará sendo vertical para baixo, o empuxo continuará sendo perpendicular, no caso, a superfície, né? Porque o ar aqui embaixo vai reagir para cima, né? De tal forma que ao fazer a resultante, usando a regra do paralelogramo, a gente encontrará que esta resultante aqui, a resultante centrípeta, que está apontando para o centro desta curva imaginária que o avião está fazendo, ela realmente puxa para o centro. Portanto, ela produz o movimento curvilíneo do avião. Então, se ele continuar no plano horizontal, ele não vai conseguir fazer a curva. Então, ele tem que inclinar, certo? E aí ele consegue fazer a curva que ele necessita fazer, tá? Então, todo avião para fazer curva
tem que ser inclinado para produzir uma resultante centrípeta, porque senão as forças se anulam, não vai ter resultante nesse caso aqui, tá? Beleza? Então essa é a aplicação da questão do avião aí, tá? Tá certo? Muito bem. Eu vou fazer um exercício aí para a gente aplicar essas ideias aí, ó. Esse exercício é da apostila de vocês, né, do módulo 6, praticando o aprendizado. Por favor, peguem aí, seja no computador, seja na apostila física, não sei se você já tem ela. Diz aí, ó, um móvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão. Então está lá no fundão, de raio 20 metros, com velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é a dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que apareceu uma curvinha na nossa vida, né, a gente tem que lembrar que existe aqui uma resultante centrípeta. Tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Já está em 100, 80%. Vamos aumentar isso aqui. Olha bem, pessoal, quais são as forças atuantes ali? Então, vamos lembrar. Né? Tem o peso vertical para baixo, né? Vamos colocar aqui o peso verticalmente para baixo. E o que mais? A normal, né? O peso e a normal. A normal é perpendicular à superfície, portanto, nesse caso, ela é verticalmente para cima. Nós temos uma força normal verticalmente para cima, né? Só que nesse caso, como é uma depressão, para ele conseguir fazer a curva, o que é necessário? Que a normal vença o peso, porque a normal puxa para o centro da curva, o peso puxa contrário ao centro da curva. Então eu vou dizer para vocês que a resultante centrípeta, a força resultante centrípeta é a diferença entre a normal e o peso. Normal menos o peso. Normal para dentro, peso para fora, né? O que a gente tem que fazer agora? Substituir as fórmulas, porque o que ele quer? Ele quer a força, ó, a intensidade da força que a pista aplica no veículo. A força que aplica no veículo é normal. Então, qual que é a fórmula da resultante centrípeta? Vocês já decoraram, né? Massa, porque esse M tá horrível. Então, é a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. mv quadrado sobre r, tá aqui. A normal eu quero saber, e o peso é o mg, massa vezes aceleração gravitacional. Nós temos todos os dados, o único problema aqui é que a velocidade está em km por hora, né? Eu me recuso nesta sala de alunos acima da média, que já viram isso 500 mil vezes, para transformar km por hora em metros por segundo, divide por 3,6, então vai dar 20. A massa é a soma da massa do carro e a massa do motorista, então é 860. 860 é a massa, velocidade 20 ao quadrado, transformei, certo? 20 ao quadrado. Você sabe, repetindo que vocês vão ter que ter aquela paciênciazinha com o professor, porque a canetinha aqui não tem um atrito muito grande. O raio é 20. A normal menos, ó, pessoal, aqui mg eu já vou colocar o valor, né? Se a massa é 860 vezes a gravidade, vai dar 8.600 aqui, né? 8.600. Saiu um pouquinho aqui. Ó, 20 ao quadrado com 20 a gente pode cortar. Sobra só
um 20. 20 vezes 860, 20 vezes 860 é 17.200. Então, 17.200 nós temos do lado esquerdo aqui, tá? Então, aqui já tem mais espaço, 17.200. Passo o 8.600 para cá, vai vir mais 8.600 e lá fica a normal. Então, se eu somar 17.200 com mais 8.600, nós teremos uma força normal de 25.800. Então, a normal será igual a 25.800 newtons. Então, essa é a força que vai ser trocada com o solo, certo? Se a gente lembrar da questão do elevador, que tinha aquele que a gente falou do peso aparente, né? Então, quando a pessoa passar lá para o ponto lá embaixo, ela vai dar a pressionar, ela vai, pela lei da inércia, né? A tendência dela ao descer e ao subir é continuar lá embaixo. Então, olha só, de 8.600 que vai ser o peso que ela tem real, né, massa vezes a gravidade, só que ela vai fazer uma força de 25.800, ou seja, ela aumentou o peso aparente dela, vai ter uma sensação de estar mais pesada. Ela vai estar literalmente grudada no banco, né? A pessoa vai ter essa sensação aí, né? Eu estou falando do carro e da pessoa como um todo. Se a gente pegar só a pessoa, aí seriam 600 newton, ela vai ter um aumento um aumento do peso aparente em relação ao peso real, mas o carro como um todo teria de 8.600 teria uma sensação de 25.800 pressionando para baixo. Isso chama peso aparente, tá? É a mesma coisa do elevador subindo ou descendo acelerado ou retardado, tá? Então a nossa resposta aqui é a letra D, né? 25.800 é o valor da normal com o chão, com a superfície. Ok, pessoal? Vamos parar esse vídeo, né? Aí a gente vai gravar um outro resolvendo mais exercícios, tá certo?